Olá, esse é o vídeo 5 da série sobre teoria de conjuntos. Muito bem, então nesse vídeo vou falar um pouco sobre o axioma da separação e algumas operações entre conjuntos. Bom, qual que é a ideia do axioma da separação? A gente quer ser capaz de definir um conjunto através de uma fórmula lógica, né? Mais ou menos como a abordagem inicial de Frege. Só que para evitar paradoxos, como o paradoxo de Russell, que eu falei um pouco sobre ele no primeiro vídeo da série, a gente tem que especificar sobre qual conjunto a nossa fórmula se aplicará. Então, nesse sentido, para cada fórmula P de x, para todo conjunto y, existe o conjunto daqueles elementos que pertencem a y e, ao mesmo tempo, satisfazem a fórmula P. Então, veja, o primeiro exemplo. A gente tem y com os elementos 1, 2, 3 até 9. E uma propriedade P de x é par. Então, eu posso montar um conjunto Z daqueles elementos x, tal que x pertence a y e satisfazem a propriedade P. Então, eu tenho que observar os elementos do conjunto y e dali eu posso selecionar aqueles que são par. Então, eu vou ter o conjunto 2, 4, 6 e 8. Antes de falar sobre o axioma da separação, vou fazer uma pequena observação sobre fórmulas lógicas. Então, o que é uma ocorrência de variável? É cada aparecimento de uma variável em uma dada fórmula. Então, por exemplo, essa fórmula a gente tem x pertence a y e existe um x tal que y é igual a x. Então, aqui a gente tem duas ocorrências da variável x e duas ocorrências da variável y. Essa variável x, né, que aparece junto com o quantificador, alguns autores contam ela como uma ocorrência, alguns não contam. Outro conceito é o conceito de escopo de uma variável. Então, uma variável y está no escopo de uma variável x se y aparece em alguma fórmula do tipo para tudo x ou existe um x. Então, a variável y aparece aqui dentro, né, ou aqui dentro, a gente vai dizer que ela está no escopo da variável que aparece juntamente com o quantificador. Então, por exemplo, se a gente tomar essa fórmula, essa variável y está no escopo de x, né, porque ela aparece em uma fórmula do tipo existe um x, e essa outra variável x está no escopo dela mesma. E agora a última ideia é o conceito de variável livre. Então, uma variável ela é livre se não está no escopo dela mesma. Então, voltando ao nosso exemplo, observe que eu tenho aqui todas essas ocorrências livres, né? Essas duas variáveis elas não aparecem como uma subfórmula de um quantificador. Essa variável y, ela faz parte de uma subfórmula, só que a variável que está aqui junto com o quantificador é o x, então ela está livre. Agora, esse x aqui, ele está no escopo de si mesmo. Portanto, essa ocorrência dessa variável x não é livre. Vamos ver então o que diz o axioma da separação. Então, para cada fórmula P, tal que z é uma variável que não ocorre livre, a seguinte fórmula é um axioma. Então, para todo y, existe z, tal que para todo x. X pertence a z, c e somente c. X pertence a y e vale essa fórmula P de x. Então, o conjunto Z vai ser denotado assim.
Z é igual aos objetos x, tal que x pertence a y, e P de x. Ou também posso denotar assim, né? Z é o conjunto dos elementos x que pertencem a y, tal que P de x. Agora, por que Z não pode ocorrer livre naquela fórmula P? Bom, se a gente permite que a variável que define o próprio conjunto, né, que é a variável Z, ocorra livre naquela fórmula P, a gente pode tomar, por exemplo, essa fórmula P como x não pertence a Z. O que vai acontecer? Substituindo essa fórmula aqui no axioma da separação, então a gente vai ter que x pertence a Z, C e somente C, x pertence a Y e x não pertence a Z. Então, substituir essa fórmula no lugar da fórmula P. Então, se a gente toma, por exemplo, o conjunto Y como sendo esse conjunto unitário e x igual ao conjunto vazio, observa que x pertence a Y, né? Por quê? X é o conjunto vazio e vazio é um elemento do conjunto Y. Então, essa parte da fórmula, né, que x pertence a Y, eu sei que é verdadeira. Portanto, essa fórmula maior, né, x pertence a Y e x não pertence a Z, a veracidade dela depende agora somente dessa subfórmula, né, x não pertence a Z. Então, dessa maneira, a gente fica com x pertence a Z, C e somente C, x não pertence a Z, o que é uma contradição. Então, por esse motivo, eu não posso deixar que essa fórmula P do meu axioma da separação possua a variável Z como uma variável que ocorra livre. Porque eu poderia, por exemplo, tomar essa fórmula P de x e obter uma contradição. Daí o que acontece? Por meio do axioma da separação, a gente pode definir algumas operações entre conjuntos. Por exemplo, vamos tomar A e B, dois conjuntos quaisquer. Pelo axioma da separação, eu sei que existe um conjunto Z daqueles elementos que pertencem a A e satisfazem uma dada propriedade. Então, se eu tomo essa propriedade como sendo x pertence a B, então a gente tem Z é igual aos elementos x, tal que x pertence a A e x pertence a B. Então, substituir essa fórmula x pertence a B na minha fórmula P. E lembra que x pertence a A e x pertence a B é nada mais do que a interseção entre A e B. Da mesma maneira, posso definir a diferença entre dois conjuntos. Então, tenho A e B dois conjuntos. Pelo axioma da separação, eu sei que existe um conjunto Z dos elementos que pertencem a A e satisfazem uma dada propriedade P. Então, se eu tomo P como sendo x não pertence a B, substituo essa fórmula na fórmula P, a gente tem um conjunto Z dos elementos que pertencem a A e não pertencem a B, que nada mais é do que a diferença entre A e B. E observe também que se eu tomo a fórmula P como sendo x diferente de x, a gente sabe que não existe x tal que x seja diferente de x. Então, essa propriedade é sempre falsa. Ou seja, essa fórmula P vai ser sempre falsa. Então, eu não tenho nenhum x nesse conjunto Z. Dessa maneira, eu posso obter o conjunto vazio. E para finalizar, a gente pode também trabalhar com a interseção arbitrária de conjuntos, né? A interseção de uma quantidade qualquer de conjuntos. Então, dado um conjunto não vazio x, existe um conjunto que eu chamei de y, né? Que é a interseção de x, formado por todos os elementos que pertencem simultaneamente a todos os elementos de x. Então, a interseção de x é formado pelos elementos V, tais que V pertence a todos os elementos de x. Então, por exemplo, vamos supor que x tem 3 elementos. Esse elemento é um conjunto 1, 2, 3. O segundo elemento é o conjunto 2, 3, 4.
e o terceiro elemento é o conjunto 2, 3, 4, 5. Então, o que seria a interseção de x? São todos aqueles elementos que pertencem a todos os elementos de x. Então, esse 2, ele pertence a esse elemento, pertence a esse elemento e pertence a esse elemento. Então, ele pertence a todos os elementos de x. Então, por isso que ele está aqui na interseção. E o 3 da mesma maneira. O 3 pertence a esse elemento, pertence a esse e também pertence a esse último. Portanto, o 3 pertence a todos os elementos de x. Então, por isso que ele está aqui também na interseção de x. Agora, de maneira formal, o conjunto y que satisfaz aquele teorema pode ser dado da seguinte maneira. Y é igual aos elementos v. Está escrito que v pertence a um conjunto z. Né? Z é um conjunto qualquer, um elemento qualquer do meu conjunto x. E para todo w, se w é um elemento de x, então v pertence a w. Então é possível mostrar que esse conjunto y, que existe, né, pelo axioma da separação, que a gente viu agora há pouco, né? Então eu tenho aqui que v pertence a um conjunto e satisfaz uma dada fórmula, e nessa fórmula a gente não tem a variável y, né, que é a variável que define o conjunto. Então a existência desse conjunto y está garantida pelo axioma da separação. Então, por exemplo, você pode pegar um elemento qualquer, que eu chamei aqui de z, do meu conjunto x. Então vamos pegar esse primeiro elemento aqui. Então, o elemento 2. Né? 2 pertence a esse conjunto, z, por exemplo, e todo elemento que pertence a x, né? Todo w que pertence a x, eu tenho que o 2 pertence a w. Então, esse conjunto ele pertence a x e o 2 pertence a esse conjunto. Esse conjunto aqui pertence a x e o 2 também pertence a esse conjunto. E por último, esse conjunto pertence a x e o 2 pertence a esse conjunto. Bom, então, por enquanto é isso. Se você quiser fazer o download dos slides, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, ou você pode acessar diretamente o site numeroimaginário.com.br.